Se tem uma palavra que deve fazer parte do nosso dia a dia, essa palavra se chama graça. Bom, nós já falamos um pouco a respeito da lei, um pouco da graça, nós vamos voltar a falar sobre lei, mas o nosso foco principal aqui neste modo não é focar sobre a lei, mas é falar sobre a graça, o evangelho da graça e o evangelho do reino. Nós já sabemos que a graça não é um conceito que eu devo aprender. Nós já descobrimos que a graça é uma pessoa que eu preciso conhecê-la. Bom, a graça ela começou a vir a ser eficaz para o homem quando Cristo se revela, mas a graça, ela existe muito antes do homem pecar no Éden, e isso é uma verdade incontestável. Se eu pudesse resumir a graça, eu diria que graça é eu receber o que Jesus merece. Graça é eu ser herdeiro de tudo sem eu ter feito nada. Na verdade, graça é graça. Não existe preço para nada que é de graça. A graça, nós aprendemos, é um favor que eu não mereço. De onde ela vem? O que ela produz? O que ela transforma na minha vida? Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Este é um dos textos mais poderosos da Bíblia e é por isso que é um dos textos que eu mais amo. Está em João capítulo 1, versículo de número 17. Eu amo esse versículo porque ele fala muito e ele fala muito comigo, mas ao estudarmos a graça, nós aprendemos que a graça, ela é uma pessoa, essa pessoa chama-se Jesus Cristo. A graça, ela foi eficiente para o homem na manifestação de Cristo. Eu preciso que você entenda que não é possível separar a graça da cruz. Bom, a graça e a verdade são uma pessoa. Não se separa a graça de verdade, assim como não se separa a graça da cruz. Cruz e graça formam uma unidade inseparável. Um evangelho sem cruz não é evangelho. Há um preço que foi pago por nosso perdão. Esse preço Jesus pagou no Calvário com o seu sangue e ele é alto demais. Se eu não quero aceitar o evangelho da graça, significa que eu não aceito a mensagem da cruz. Se eu digo, não, a mensagem da graça não é para mim, eu estou declarando que Cristo não me é suficiente. Eu estou declarando que Cristo não serve para mim. Não dá para separar cruz de graça, graça de cruz. Não se separa a graça de Cristo, porque Cristo é a graça e a graça é Cristo. O que eu estou querendo dizer para você é que se você não entender e não viver esta realidade da graça divina, você correrá um grande risco de viver uma que não tem nada a ver com a vida de Jesus. Jesus, ele irradiava graça antes mesmo de iniciar seu ministério. Em Lucas capítulo 2, nós lemos que crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. A graça estava dia a dia na vida de Jesus. E essa graça não tinha e não tem nada a ver com a religiosidade. Na verdade, quando falamos da graça, os religiosos se manifestam e se revoltam contra a nossa vida. Eu preciso conhecer e sentir este amor, sentir esta graça. Bom, se eu não abrir o meu coração, abrir a minha mente para receber esta mensagem, a mensagem de Cristo, a mensagem da graça, eu vou viver uma vida medíocre, uma vida evangélica capenga. De onde vem essa graça? João 1,17. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram com Cristo. Cristo é a própria graça. Entenda, você que é meu aluno aqui na Escola O Reino da Graça, a nossa fé não é uma religião.
mas é um relacionamento com o Senhor. Você não pode viver a sua fé embasada na religiosidade. Você precisa criar um relacionamento com Cristo, um relacionamento com a graça. E à medida que os seus olhos forem sendo abertos para perceber a altura, a profundidade, a largura e a extensão da graça de Deus, mais perto você estará de Jesus e mais desfrutará de um relacionamento íntimo com Ele. Aqui na nossa segunda aula do Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça, o Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino, eu quero que você comece a se conectar comigo primeiro com a graça. Nós aprendemos que a graça é um favor imerecido, mas não simplesmente um favor imerecido, porque se eu disser para você que a graça é apenas um favor imerecido, essa definição vai ficar incompleta. Na verdade, a graça não é simplesmente um favor que eu não mereço ou um favor imerecido. A graça vai muito mais além do que isso. A graça é um atributo do caráter de Deus, através da sua bondade para com um ser humano pecador que não merece o seu favor. Se a graça é um atributo, se a graça do caráter de Deus, se a graça é um favor que eu não mereço, nossa fé nunca é uma troca com Deus, porque não há nada que possamos fazer para que Ele se sinta na obrigação de fazer algo conosco ou por nós. Ele é o Criador e tudo que recebemos é porque Ele é o Deus de toda graça. A nossa fé, o nosso relacionamento com o Senhor não é um relacionamento de religião. A religião diz, você tem que fazer isso, fazer assim, fazer assado. Senão o quê, meu amigo? Não há nada em nós para agradar ao Senhor. Somos miseráveis e pecadores. A infinita graça, ela nos alcançou. Então o que eu estou querendo dizer é, aceite esta graça, aceite não viver pelos parâmetros humanos, aceite não viver debaixo do jugo da religião, mas substitua a lei pela graça. Viva debaixo da graça do Senhor, conheça essa graça, crie relacionamento com ela, que você vai ver como que a sua vida espiritual e o seu comportamento na presença de Deus vai mudar passo a passo, sem ninguém olhar para você e pedir para você mudar. A graça por si só já tem esse poder de causar em nós um impacto. Ela nos constrange tanto, ao tal ponto de não pecarmos mais. A Bíblia vai relatar uma história em que Jesus, ele está pela manhã no templo, quando de repente chega os escribas com a multidão, como a mulher pega no ato de adultério. Jesus, após olhar para a multidão e dizer, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E todos foram saindo, do mais velho até o mais novo. Jesus olhando disse, alguém te condenou? E ela disse, ninguém. Então Jesus disse, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Quando Jesus disse, vai e não peques mais, é Ele dizendo, a graça, ela me constrange tanto, que não há necessidade de eu viver pecando. Porque não é a religião, não é a religiosidade, não é uma lista de regra que vai fazer eu me afastar do pecado, não. Não é eu dizer não faça, não pode, não faz assim, não pode, não pode, não pode. O que vai fazer eu me distanciar do pecado é entender o infinito amor de Cristo, amor de Deus. É entender essa graça infinita. A graça não tem nada a ver com o que fazemos.
mas com o que Deus fez por nós na pessoa de Jesus Cristo, o seu Filho amado. A graça do Senhor tem esse poder de nos constranger a ponto de não pecarmos mais. Nós sabemos que Cristo é a graça, Cristo é a verdade. Bom, a graça de Deus se manifestou em 3 estágios. No primeiro, Deus revelou sua bondade e graça ao demonstrar misericórdia, favor e amor para com todos os homens no contexto geral, mas para com Israel em particular. Então Deus demonstra amor para todos os homens, mas em particular para Israel. No segundo estágio, Deus expressou ou apresentou a sua graça de forma mais clara através de Jesus Cristo, o qual veio ao mundo para pagar pelos pecados do homem mediante sua morte na cruz. Bom, eu disse para você que não se separa graça de cruz, não se separa evangelho de cruz. Então, no segundo estágio, Jesus se revela pela morte sacrificial na cruz. Ele se entregou, ele morreu para provar a sua graça por todos nós. No terceiro estágio, a graça de Deus proporciona salvação a todos os que pela fé confiam em Jesus Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. A fé é a porta de entrada para a graça. Eu creio em Jesus com meu coração e confesso Ele com a minha boca. E a graça, então, se abre e eu entro. Em Tito capítulo 2, versículo 11, está escrito: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então nós transitamos para a nossa próxima pergunta. O que a graça manifestada produz? Ela produz uma transformação revolucionária do mundo. Quando pessoas se deixam mudar por Jesus, isso significa uma poderosa penetração do mundo celestial em nosso tempo. Porque Deus não habita no tempo, Deus habita na eternidade. O tempo habita em Deus, Deus não habita no tempo. Cristo veio para realizar a expiação por todos nós. E isso levou à sua morte na cruz. A vinda do Salvador a essa terra traz graça salvadora aos corações. Mas não simplesmente aos corações, mas a corações abatidos e enfermos pelo pecado. Ninguém precisa se desesperar. A salvação veio para todos. O que nós não entendemos é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a salvação não é para gentios ou para judeus apenas. Todos pecaram. Então todos foram destituídos. Agora todos precisam receber esta imerecida graça. Aquele que experimentou essa graça salvadora não pode, não deve guardá-la só para si. Ide por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28 e 19. Foi a tarefa deixada por Jesus a seus discípulos. E esse pequeno grupo que aceitou o chamado de Jesus e foi equipado pelo Espírito Santo, ele vestiu essa roupa do Espírito Santo, passou a trabalhar no lugar que Jesus designara para cada um deles. Assim acontece até hoje. Especialmente os jovens deveriam deixar-se recrutar para o seu serviço. Então você que é jovem, que tem todo o ânimo, todo o vigor, toda a virilidade,
Aproveite este momento, se deixe recrutar para o trabalho do avanço do Evangelho. Vamos anunciar esta maravilhosa graça. Uma igreja que rejeita a mensagem do Evangelho da graça é uma igreja que rejeita Jesus Cristo. Uma igreja que mistura graça com lei é uma igreja mista, uma igreja que Deus não a conhece. Está escrito que não se coloca vinho novo em odre velho, senão vai perder a ambos. Ou você é quente ou você é frio. Não dá para poder você ser quente e frio ao mesmo tempo. Está escrito: morno eu vomito. Ou você é lei ou você é graça. O problema da lei é que se você tentar cumpri-la e não conseguir, você traz maldição para a sua vida, está escrito. Mas quando eu entendo este amor, essa graça infinita, essa graça comum, essa graça especial, essa graça que está também atrelada à cruz, porque sem cruz não tem graça, sem graça não tem cruz. Consegue entender ou não? Então ela produz em nós uma revolução. A lei, ela te expõe diante de todos. Ela te aponta, ela aponta o seu erro diante de todos. A graça não. A graça, ela não te expõe para ninguém. Ela te reprime, ela te constrange, ela te revela para você mesmo dentro de você. Então você que é aluno aqui da Escola O Reino da Graça, você precisa viver tão intensamente esta graça, conhecer essa graça, porque à medida que você vai conhecer esta graça, ela vai te espremendo dentro de você, te constrangendo, ela te chacoalha, ela te balança, ela vai expelindo aos poucos o veneno da serpente, ela vai te libertando não de fora para dentro, ela vai te libertando de dentro para fora. E à medida que essa graça vai criando este efeito em você, você vai se tornando uma pessoa melhor. Você vai se tornando uma pessoa mais próxima do Senhor. Como eu disse no vídeo anterior, quanto mais eu entendo e conheço a graça, mais liberdade eu tenho. E cada vez que eu vou tendo liberdade, quanto mais liberdade eu vou tendo, mais liberto eu vou ficando. E quanto mais liberto eu vou ficando, quanto mais esse veneno pecaminoso vai sendo expelido, mais de Cristo vai sendo formado em mim. E à medida que Cristo vai sendo formado em mim, mais eu vou conhecendo a Cristo. Quanto mais eu conheço a Cristo, mais eu conheço a graça. Porque não tem como eu conhecer a Cristo e não conhecer a graça, não tem como eu conhecer a graça e não conhecer a Cristo. O que é o Evangelho da Graça? É uma boa notícia de um favor que eu não mereço. É uma boa notícia do caráter de Deus revelado. Por uma bondade dele, ele enviou Jesus para morrer em meu lugar, para morrer em seu lugar. Essa graça que veio cheio de verdade, só ela pode nos libertar. O que a graça revelada transforma em minha vida? A nossa natureza pecaminosa e corrompida não pode ser melhorada. Nós já aprendemos aqui na aula anterior que o homem pecou lá desde o Éden. Lá no Éden o homem peca. Então lá a graça já vai atrás do homem. Nem a psicologia pode ajudar a melhorar essa natureza pecaminosa e corrompida que temos. A única coisa que resolve a questão desta natureza pecaminosa e corrompida é o novo nascimento. É
a entrega total da morte do tão querido eu e mergulhar na graça salvadora que é Jesus Cristo, que Ele oferece por todos nós. Então experimentamos o poder transformador do Espírito Santo, que renova desde a base. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram. Eis que se fizeram nova todas as coisas. 2 Coríntios 5,17. Você realmente deseja se tornar uma nova criatura? Deixar as coisas velhas para trás? Bom, se você deseja realmente isso, é um processo doloroso. Por quê? Porque você vai se permitir a graça entrar dentro e expelir para fora toda essa natureza pecaminosa. Só a graça pode nos libertar do pecado. Por quê? Porque essa graça salvadora, ela pretende produzir a cura do nosso eu corrompido e pecaminoso. Nós mesmos, nós não somos capazes de realizar isso. Você, por si só, não consegue. A cura bíblica acontece quando concordamos em nos identificar com a morte de Cristo. Bom, o inimigo tenta barrar-nos, pois teme a cruz, porque ali ele foi julgado. E à medida que você se permite ser moldado, ser liberto, ser curado dessa natureza pecaminosa, logo o nosso ministério, o nosso trabalho, ele só vai ser um trabalho, ministério frutífero e permanecerão os frutos se estivermos em Cristo, na graça, na videira que é o Senhor. Se permita conhecer esta graça e viva intensamente por ela. À medida que você for entendendo esta graça, de onde ela veio, o que ela produz, o que ela transforma, você nunca mais vai viver uma vida espiritual capenga. Não aceite condenação de ninguém. Você já foi justificado como Senhor. Na próxima aula, voltaremos a falar um pouco mais dessa graça maravilhosa. Não perca de vista o glorioso alvo, pois aí valerá também para você. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. 2 Timóteo 4,8. Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula.